Então, pessoal, hoje na nossa aula de hidrologia aplicada, nós vamos continuar estudando um pouco o escoamento superficial, ok? Essa aula é a continuação da aula passada, em que foram vistos alguns conceitos gerais, que vão ser abordados aqui de uma maneira mais breve nessa aula, apenas com uma revisão, ok? Então, os objetivos dessa aula serão explicar e definir o escoamento superficial e os fatores que influenciam, certo? Isso aqui de uma maneira para trazer a aula passada, né, mostrando como é que funciona, né, o que é realmente esse escoamento superficial, o que é que define ele, o que é que está gerando ele, ok? E o segundo objetivo, já trazendo o assunto novo dessa aula, é definir métodos para medição de vazões e apresentar a curva-chave para cursos d'água. Ok? Então, essa aula vai tratar aqui de duas partes. A primeira parte vai tratar dos conceitos gerais, trazendo algumas generalidades sobre o assunto, sobre o escoamento superficial, sobre como é que ele funciona, o que é que abastece o escoamento superficial, quais são suas parcelas, o que é que está influenciando na geração desse escoamento superficial. Em seguida, nós vamos tratar de uma representação do fenômeno, como é que a gente vai representar esse escoamento superficial, se é numa curva-chave, se é, por exemplo, um hidrograma de cheias. Então, a gente vai dar uma olhada rápida, voltando aqui um pouco ao assunto da aula passada, e a medição. Aqui na medição a gente vai estar voltado mais para a medição do escoamento superficial quando a gente fala em cursos d'água, por exemplo, tá? E a gente vai ver que tem algumas particularidades, algumas poucas diferenças quando a gente vai fazer a medição de um curso d'água grande, né? E de um curso d'água pequeno, tá certo? E isso principalmente por limitações físicas e econômicas do tipo de medição. A segunda parte, nós vamos tratar da estimativa de vazões, tá? Relembrando aqui a fórmula racional que a gente viu, inclusive nas aulas de precipitação, quando estava falando de precipitação efetiva, certo? Aqui a gente vai trabalhar novamente com ela, mostrando que, na verdade, essa fórmula racional, ela está, assim como ela é bastante relacionada à precipitação, mas ela está de certa forma, dimensionando, estimando essa vazão aqui a partir dessa precipitação, tá? Então, por isso que ela é tão importante, ela está tanto na aula de precipitação quanto nessa aula de escoamento superficial. Em seguida, nós vamos ver o que é um hidrograma unitário, tá? Vamos entender aqui algumas simplificações e algumas considerações que têm que ser levadas em consideração. E, inclusive, depois nós vamos ver o hidrograma unitário sintético, porque, como a gente vai ver, nem sempre a gente consegue definir esse hidrograma unitário a partir das informações da bacia, porque muitas vezes a gente não consegue ter todas essas informações. Então, para começar a aula, tratando aqui dos conceitos gerais, nós vamos ter que lembrar o que a gente já viu na aula passada, no vídeo da aula passada, para quem assistiu, para quem não assistiu, dê uma olhada lá, porque tratam de uma maneira um pouco mais explicada toda essa parte desses conceitos gerais. Então, o escoamento superficial é comum a gente pensar nele como realmente o escoamento que está ocorrendo aqui sobre o solo, tá? Porém, esse seria apenas uma das parcelas do escoamento superficial quando a gente trata do abastecimento aqui para um curso d'água. Essa parcela que está escoando aqui sobre o solo vai ser o escoamento superficial direto, tá? Enquanto que a gente tem outras duas parcelas que, embora não sejam superficiais na maior parte do tempo, elas estão intimamente ligadas aqui com o escoamento superficial nos rios, ok?
Então, e quem seriam essas parcelas? A parcela de escoamento subsuperficial ou hipodérmico, que é uma parcela de água que infiltrou e está escoando aqui no sentido do curso d'água acima do lençol freático. E a outra parcela seria a parcela do escoamento de base ou subterrâneo, que está relacionado aqui à alimentação do curso d'água pelo lençol freático, tá? Então, o nosso escoamento superficial... Alguém levantou a mão. Pode falar, Fran. Professor, a princípio eu tinha entendido o escoamento superficial como se fosse só aquele direto. Aí, quando eu vi Uhum. essa parte, eu fiquei um pouco em dúvida. Teria uma profundidade que dividisse o escoamento superficial da infiltração? Então, não vai ter uma profundidade que vai falar isso, vai definir essa divisão. É porque, assim, a gente trata o escoamento superficial num balanço é, hidrológico de uma bacia, é mais fácil. A gente não consegue medir em todos os pontos, né? Isso é até uma das coisas que a gente viu na aula de precipitação. A gente não consegue medir em todos os pontos. Por conta disso, o escoamento superficial ele é dado a partir do escoamento nos cursos d'água, ok? Aí, por conta disso, como esse escoamento superficial nos cursos d'água ele é alimentado não só por esse escoamento superficial direto, tá? Que seria aquele realmente da parcela que não infiltrou, bateu aqui e está escoando, né? Como também esse escoamento subsuperficial e esse escoamento de base. Mas, de uma maneira geral, se a gente parar para pensar o conceito mesmo desse escoamento superficial, é o que está aqui acima, tá certo? Esse aqui, o próprio nome diz, ele é um escoamento subsuperficial, e esse é um escoamento de base, tá? Então, superficial mesmo é o que está acima do solo, mas como essas duas parcelas, elas estão contribuindo também para o escoamento superficial aqui nos cursos d'água, porque estão alimentando também esses cursos d'água, o volume, né, a vazão final vai ser o somatório dessas três parcelas. Ficou claro? Melhorou? Sim, sim, obrigada. Entendi. Nada. Tá. Continuando então, e como esse escoamento superficial ele vai estar relacionado a essas diferentes variáveis e diferentes partes da bacia, diferentes precipitações, então nós temos alguns fatores que vão influenciar diretamente. Aqui talvez os mais importantes sejam esses, que é a intensidade e duração da precipitação, os fatores fisiográficos da bacia e as obras hidráulicas na bacia. A intensidade e a duração da chuva vão ter o impacto nesse escoamento superficial de uma maneira bem direta, né? Se a gente pensar de uma maneira bem simples, se eu tiver uma maior precipitação, se eu tiver uma chuva muito intensa, é de se esperar que eu tenha um maior escoamento superficial ocorrendo, né? Isso, principalmente se a gente lembrar aqui daquele gráfico que a gente já viu algumas vezes, que a gente tem aqui precipitação e infiltração, a infiltração dada por essa curva F, a precipitação dada por um histograma aqui, e essa parcela que está passando aqui seria o nosso escoamento superficial. Então, se eu tiver uma chuva mais intensa, eu vou ter um maior escoamento superficial também, tá certo? Assim como a duração da chuva, se eu tiver uma chuva que se prolonga bastante, eu vou ter um maior período de tempo esse solo recebendo a água, tá? E como a gente vai vendo, a infiltração aqui, a capacidade de infiltração vai diminuindo com o tempo. Então, se eu estou prolongando, eu vou estar gerando mais escoamento superficial no final das contas, tá? Então, a intensidade e a duração da precipitação vão estar influenciando diretamente dessa maneira. Os fatores fisiográficos da bacia vão estar relacionados ao que a gente viu naquela nossa primeira aula, né, com aqueles coeficiente de compacidade da bacia, fator de forma,
de forma que, se a gente tivesse uma precipitação aqui caindo nessa bacia, se uma bacia for mais próxima da circular, por exemplo, da circunferência, a gente vai ter todos esses pontos contribuindo de uma maneira mais rápida para o escoamento superficial. Então, haverá uma tendência maior de um pico de cheias. Tá? Então, vai haver uma tendência maior de, em determinado ponto, toda essa água chegar de uma vez para contribuir para esse escoamento superficial. Assim como os outros fatores que a gente viu, o tipo de solo, por exemplo, porque se for uma região bem impermeabilizada, né, numa cidade, por exemplo, levando em consideração o uso e ocupação do solo, nós vamos ter uma maior impermeabilização e maior conversão dessa, desse, dessa precipitação em um deflúvio superficial, ok? Assim, então, seriam aqueles fatores fisiográficos da bacia que a gente estudou na primeira aula e viu um pouco como é que eles impactam na bacia. No vídeo passado também, se vocês voltarem lá, eu entro um pouquinho mais nisso aqui, discorrendo. As obras hidráulicas na bacia, elas vão estar relacionadas também a como que a gente, como seres humanos, né, com a intervenção que a gente faz na natureza, como é que isso está ocorrendo. Eu posso ter, por exemplo, barragens para regularizar as vazões de um rio, e já que o rio é considerado no escoamento superficial, então se eu tinha um rio com distribuição de vazão aqui durante o ano, vamos dizer que é a vazão e que é o tempo, né, o ano, os meses do ano, janeiro a dezembro. Vamos dizer que numa determinada época do ano ele teria, na estação chuvosa ele teria um maior vazão, na época seca ele teria uma menor vazão, tá? Então o que é que essas obras hidráulicas podem fazer? A partir da construção de uma barragem, por exemplo, a gente pode trazer essa vazão para um nível regular, em que eu vou transportar, entre aspas, né, essa vazão, esse volume excedente aqui para essa estação seca. Então, mantendo aqui a vazão desse rio constante. Então, vai ser um impacto bem direto no escoamento superficial quando a gente tratar desses cursos d'água. Assim como obras hidráulicas, a gente vai entender também as bacias de retenção, tá? Isso vai estar bem relacionado com as disciplinas de drenagem, que eu não sei se vocês já estão vendo, eu creio que sejam só depois, né? Porque o que é que acontece? Eu tenho uma precipitação, vamos dizer que eu tenho uma chuva muito intensa em uma cidade, e eu não tenho como escoar toda essa água apenas fazendo a obra de drenagem lá, daquela microdrenagem, colocar as galerias. Eu tenho uma vazão máxima que eu consigo transportar. Então, para que eu consiga evitar que tenha uma enchente, eu posso fazer uma bacia de retenção. O que é que ela vai fazer? Essa água vai cair nessa bacia de retenção, pode vir um volume maior, e eu vou escoar no maior, dar um destino essa água aqui pela microdrenagem na maior vazão que eu consigo. Então, como essa vazão de entrada vai ser maior do que a vazão de saída, eu vou começar a encher essa bacia aqui, de forma que essa enchente seja controlada, né? Ela vai ocorrer dentro dessa bacia de retenção e não em toda a bacia, né? E não nas vias, nas casas. Tá? Isso aqui é dimensionado, viu, pessoal? Isso aqui é bem legal de mencionar também. É simples e interessante. Que a gente vai levar em consideração a diferença dessas vazões, o tamanho, a intensidade da chuva e etc. Tá? Aqui quanto à intensidade da precipitação, né, como eu tinha falado, a gente tem aquela parcela que vai infiltrar, que é até o ponto em que a precipitação encontra aqui com a curva de infiltração. Então, quando ela encontra toda essa parcela que vai infiltrar, e o que excede vai virar escoamento superficial. Tá? Aí se eu tiver uma chuva, eu vou colocar aqui de uma maneira um pouco mais suavizada. Né? Se eu tiver uma chuva aqui menos intensa e com menor duração, essa infiltração vai ser menor
do que se eu tiver uma chuva que já começa muito intensa e tem uma grande duração, tá? Aqui a gente teria uma parcela maior escoando superficialmente. E para que a gente possa representar, então, esse fenômeno do escoamento superficial, nós vamos usar algumas variáveis, então, né? A principal, que a gente já pensa logo de cara, vai ser a vazão, ok? Assim como nos rios, que a gente vai medir uma vazão, é a vazão deles que está escoando, para saber se é escoamento superficial, mas também em relação a, como eu falei, os sistemas de drenagem, né? Então, essa chuva é convertida, essa precipitação no solo é convertida em uma vazão também, para que a gente possa dimensionar tubulações e etc. Nós temos o coeficiente runoff, que ele define esse escoamento superficial de certa forma de uma maneira indireta, porque ele transforma essa precipitação num escoamento superficial, tá? Sendo uma estimativa, né, desse escoamento superficial. O tempo de concentração, conforme a gente viu em aulas passadas, inclusive na aula sobre bacias, que vai estar relacionada ao tempo em que toda a bacia está contribuindo para aquele determinado ponto, né? Quando a gente estudou na primeira aula, a gente falou muito do exutório, né, do ponto de saída dessa água. Porém, pode ser de interesse de estudo aqui numa bacia a gente ter, por exemplo, uma comunidade em determinada seção de um rio. Então a gente pode ver o tempo de concentração para que a precipitação nessa bacia comece, todos os pontos passem a contribuir aqui nessa seção, tá? Então esse também seria um tempo de concentração para esta seção. Porque exatamente nesse tempo de concentração, onde todos os pontos vão estar contribuindo, a gente vai ter o nosso pico da nossa cheia. Então é para ele que eu preciso, com ele que eu devo me preocupar e com ele que eu devo fazer a previsão aqui de dimensionamento de obras e etc. Inclusive em zonas de autossalvamento, seja o que for, tá? O tempo de recorrência que vai estar relacionado, ou o período de retorno, né, que vai estar relacionado à precipitação, mas como a precipitação impacta diretamente também na vazão, no escoamento superficial, né, uma vez que a gente tem o coeficiente runoff, e como isso tudo está ligado, então ele também vai ser bem importante para o nosso estudo, assim como a gente tem o tempo de recorrência e dessas cheias também. E a altura da água nesses rios, a altura limnimétrica, e como a gente vai ver aqui de uma maneira um pouco mais simplificada, também vai estar relacionado aqui às nossas curvas chaves dos rios, tá? Que vai ser uma curva que vai relacionar a vazão e nível d'água. Então, como é que a gente vai representar esse escoamento superficial? A gente vai utilizar, então, essas variáveis para construir as hidrógrafas ou os hidrogramas. Hidrograma que é uma palavra que eu acho um pouquinho melhor, tá? Mas os dois nomes estão corretos. O hidrograma, ele vai, então, relacionar aqui vazão com o tempo, tá certo? Então, da mesma maneira que a gente tinha o hietograma, que tratava da chuva, né, da precipitação com o tempo, a gente também tem o interesse de estudar essa vazão com o tempo. Aqui seria, por exemplo, o hidrograma, escoamento superficial, levando em consideração aqui um rio, que a gente pode perceber claramente tem uma estação chuvosa e uma estação aqui que é mais seca, né? Tá certo? Então esse hidrograma ele vai nos ajudar a representar esse fenômeno e entender como é que isso está acontecendo ao longo do tempo. Pode ser um ano, pode ser num dia, levando em consideração determinada chuva, por exemplo. E comumente, então, como a gente tem que representar durante o tempo e quer ver o impacto da precipitação nesse escoamento superficial e no escoamento básico, né? Então a gente costuma trazer eles dois juntos.
Quando a gente traz eles dois juntos, nós conseguimos perceber que tem alguns pontos de interesse, que eu trago um pouquinho mais explicado na aula passada, que eu trouxe lá no vídeo da aula passada. Nós temos, por exemplo, o ponto de início da chuva, o ponto em que a precipitação passa a contribuir para o escoamento superficial. Nós temos o ponto, um pico aqui desse escoamento superficial, que vai ser igual a esse tempo de concentração, né? Uma coisa que é importante a gente relembrar, que foi visto na aula passada, para quem viu o vídeo, é que, eu trouxe até aqui, esse ponto aqui, ele vai ter sempre uma duração menor ou igual à da precipitação, tá certo? Então, a precipitação ela não dura até o final do escoamento superficial, né? Porque ela tem que cessar para que ele possa diminuir e voltar para o escoamento de base, tá? Então, voltando aqui, voltando aqui, esse ponto aqui no pico, ele sempre um tempo, aqui é um tempo TB que ele chama, que vai ser sempre menor ou igual à duração da chuva, a duração da precipitação, certo? Isso porque se eu tivesse uma precipitação, se ela continuasse, então ia estar contribuindo ainda mais para essa precipitação e ia até um pico mais à frente. Se ela continuasse, ele ia ter um maior pico. E quando ela cessa, esse escoamento superficial ele não tem como aumentar, porque eu não estou mais recarregando o sistema. Ok? E temos aqui o ponto em que o escoamento superficial cessa e passamos a ter apenas o escoamento de base. Tudo ok aqui até agora, pessoal? Vamos dizer que sim, né? E para que a gente possa ter, então, o nosso hidrograma, levando em consideração essas variáveis todas, né? Já que a gente vai levar em consideração vazão com o tempo para construir o nosso hidrograma, então nós precisamos medir a vazão. Para medir a vazão, nós temos alguns tipos distintos, alguns tipos diferentes de equipamentos que nós podemos usar, e eles vão estar relacionados bastante à dimensão do corpo hídrico, né? A dimensão do curso d'água. Quando nós temos pequenos cursos d'água, a gente consegue fazer vertedores que vão dar para a gente uma medida bem precisa que dessa vazão que está escoando aqui. Cada tipo de vertedouro vai ter uma função aqui que vai dar a vazão em função de algumas características dele, né? Tais como geralmente em relação à altura da lâmina d'água que está passando aqui por ele, tá certo? Então, para pequenos cursos d'água, a gente consegue fazer isso porque de uma maneira econômica, porque acaba sendo econômico também e nos traz uma precisão boa. No entanto, se eu tiver um curso d'água, um rio que é muito grande, vamos imaginar o rio Amazonas, imagina a obra que eu teria que fazer para pegar um rio lá que em determinados pontos tem quilômetros de margem a margem, só para eu calcular a vazão dele. Não é razoável, né, a gente fazer isso, além de ter um impacto em todo o ecossistema, geraria uma mancha de inundação, então fica complicado. Para isso, a gente utiliza alguns equipamentos, tais como um molinete. Tá? O molinete, que é essa turbinazinha que ele vai converter a velocidade da água, né, numa vazão. Ele vai converter, a água vai passar por ele, vai girar esse rotor. A partir disso, ele calcula a velocidade da água naquele ponto, e a partir de um diagrama de velocidades na seção desse rio, a gente consegue calcular, então, a vazão, que a gente vai conseguir conhecer o perfil de velocidades, vamos dizer que é a profundidade, e aqui seria a velocidade, tá? No eixo X. Então, a partir desse perfil de velocidade, conhecendo a seção do rio, eu consigo estimar essa vazão. Para isso, então, como ele faz uma medida pontual, vamos levar em consideração aqui a seção de um rio,
tá? Para que eu possa ter esse perfil de velocidades, eu preciso medir em vários pontos, em profundidades distintas e em seções distintas, tá? Gerando aqui um perfil de velocidade 3D para estimar essa velocidade aqui a vazão em cada uma dessas seções e a vazão que passa por essa seção do rio no total, ok? Hoje em dia nós temos também alguns outros métodos um pouco mais complexos e mais modernos que levam em consideração aí ondas, emissão de ondas e etc, que vão verificar o transporte de sedimentos e tal, para ver a velocidade deles e a velocidade de escoamento, tá? Mas os principais aqui para a gente lembrar são os vertedores e os molinetes. A partir disso, então, a gente consegue uma das coisas que é mais interessantes aqui do escoamento superficial e que é muito útil, que é a curva-chave. Essa curva-chave ela vai representar aqui a vazão de um curso d'água, de um rio, a partir da altura da água, da lâmina da água, tá certo? Então, a gente pega aqui uma seção de um rio, por exemplo, e coloca réguas para medir essa altura da lâmina d'água. Vamos dizer que tem essas 3 réguas. E a partir de uma série histórica, visualizando aqui os níveis da água e de medições de vazão, eu consigo então dizer que para um determinado nível da água, aqui, uma determinada altura, vou ter um escoamento, uma vazão de tanto, tá certo? E isso é utilizado aqui para essa curva-chave, que ela é bem utilizada na hora de estudos de inundação, estudos, por exemplo, de um dam break, né, o rompimento de uma barragem. A partir disso, a gente consegue, então, definir qual a mancha de inundação que vai estar relacionada àquele volume de água que está escoando, aquela vazão. Agora, vindo mais para a aula de hoje, tratando aqui das estimativas de vazões, nós vamos relembrar um pouco o que a gente já viu na aula de precipitações, que seria a fórmula racional. A fórmula racional nada mais é do que aquele Q igual a C que multiplica I, que multiplica A, onde C é aquele nosso coeficiente runoff, o I, vou colocar aqui runoff, o I é a nossa intensidade que dá chuva, né? E o A, a área da bacia aqui que a gente está levando em consideração. Então, sabendo que um dos principais objetivos do nosso estudo da hidrologia para engenheiros é ver esse impacto da precipitação no escoamento superficial, né? Porque é ele que vai gerar alguns problemas como inundações, ele que é importante também para sistemas de drenagem, de abastecimento. Então é interessante que a gente conheça esse impacto, tá? Geralmente esse impacto da precipitação a gente vai levar em consideração como escoamento superficial gerado pela chuva num sistema, numa bacia de drenagem, num curso d'água, em reservatórios, por exemplo. E como a gente viu, então, anteriormente no nosso curso, essa precipitação ela vai ter uma parcela que vai infiltrar, uma parcela que vai escoar superficialmente, né, outra que vai evaporar, e no geral a gente vai ter esse coeficiente aqui de runoff, ou coeficiente de flúvio, tá, que vai definir a parcela dessa água, dessa precipitação que caiu e vai virar escoamento superficial. Então, a partir dela, a gente tem essa nossa equação, né? Essa fórmula racional aqui, que está só reorganizada, isolando C, mas a mesma coisa que igual a C e A, que C, tá? Então, essa é a nossa parcela, essa é a nossa fórmula racional, que tem uma aplicação bem direta, né? Por mais que a gente trate do escoamento superficial, a gente está olhando aqui muito para parâmetros da bacia, como a gente viu, né? Quais são os fatores que influenciam, então, a área da bacia, a intensidade da chuva, então, a intensidade e duração da chuva também vão influenciar, e aqui também está relacionado
à bacia, né, ao uso e ocupação do solo, que seria esse coeficiente de eflúvio, que para uma região mais impermeabilizada vai estar mais próximo de 1, e para uma região mais porosa, né, que tem uma maior infiltração, vai estar mais próximo de 0. Então eu trouxe um exemplo aqui parecido com o que eu havia passado para vocês na atividade. É que eu trouxe uma determinada região, vamos considerar aqui essa microbacia aqui, uma bacia de drenagem, tá certo? Então vou considerar que toda a água que está caindo aqui vai escoar para o mesmo ponto, uma seção de interesse, que pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar, mas vamos dizer que é aqui. Então eu tenho uma determinada chuva, eu quero calcular, então, o volume de escoamento superficial, então a nossa vazão, na verdade, não seria o volume, seria a nossa vazão de escoamento superficial, decorrente de uma chuva de 30 minutos, e período de retorno igual a 20 anos, na região mostrada ao lado, localizada em São Paulo. É que essa questão de trazer em São Paulo é só para a gente pensar que a cidade de São Paulo é uma cidade que é muito impermeabilizada, então vou ter um coeficiente de runoff aqui que vai estar mais próximo de 1, tá? Para isso, eu trago aqui essa equação da chuva de São Paulo, que vai nos dar a nossa intensidade a partir da duração da chuva e do tempo de concentração, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar essas informações, então pegar essa tabela aqui para eu pegar os valores de coeficiente runoff, vou olhar aqui para uma cidade como São Paulo, eu vou dizer aqui, ó, superfície asfaltadas em bom estado. Eu vou dizer que como é São Paulo está mais próximo de 1, eu vou usar um C igual a 0,9. Eu vou pegar o período de retorno, eu já conheço, que eu já coloquei aqui que é de 20 anos. E esse tempo de duração da chuva é 30 minutos. Tá? É importante a gente verificar sempre nessas equações as unidades de entrada. Tá? Para essa equação de São Paulo, a gente entra com o período de retorno em anos e a duração da chuva em minutos. Como é que a gente vai fazer isso, então? Vamos aplicar aqui. Então, a nossa intensidade da chuva ela vai ser 3462,7 62,7, que vai multiplicar o nosso período de retorno 20 anos elevado a 0,172, que vai estar dividido por nossa duração da chuva, que é 30 minutos, mais 22. Isso tudo elevado a 1,025. Quanto é que isso fica, então? Deixa eu abrir aqui uma planilha. Então, eu vou ter a duração. Eu quero descobrir a intensidade da chuva, né? Então, eu tenho o período de retorno, eu tenho a duração da chuva, que anos, minutos. Eu quero a intensidade. Deixa eu copiar isso aqui. Aqui as duas, não tem problema não. Então, eu vou saber que nossa período de retorno 20 anos, tempo de duração 30 minutos. A nossa intensidade vai ser calculada aqui. E ela vai dar um retorno em milímetros, né? Então vai ser 3.462,7 que multiplica período de retorno elevado a 0,172. Tudo isso dividido por T, 30 minutos mais 22, elevado a 1,025. Fechou aqui. Então a gente tem aqui uma chuva de intensidade que vai nos dar essa altura de precipitação de 103,91 milímetros, tá? Então vou colocar aqui 103,91 milímetros. Mas isso aqui ainda não é o que a gente quer, né? O que é que a gente quer? A gente quer a vazão que está escoando aqui,
que a gente vai usar para nosso cálculo aqui de uma drenagem futura. Então, quem é que a gente vai usar? A fórmula racional, Q igual a C vezes I vezes A. A área da bacia a gente conhece? A gente conhece. Vai ser aqui 500 por 500, tá? Então, vamos calcular essa área. Vai ser 500, vou colocar já 500 ao quadrado aqui para poupar espaço, que vai dar 25,0000 metros quadrados. Aqui eu vou converter já em metros para facilitar os nossos cálculos, tá? Metros. Porque eu tenho que usar a mesma unidade aqui. Se eu estou usando aqui essa área em metros quadrados, eu tenho que usar isso aqui em metros também, tá? O nosso C, como eu falei aqui, a gente vai adotar um C de 0,9. E o restante, então, é só aplicar a fórmula. Então, a vazão vai ser o 0,9, que vai multiplicar essa intensidade da chuva que a gente calculou pela equação da cidade, né? Então, 0,1391, que multiplica essa área de 250, tá certo? Isso aqui, 500 por 500, 25,0000 metros quadrados. Quanto é que isso vai dar? Vou colocar aqui. Então, C, A, 0,9, A vai ser 500 vezes 500 metros quadrados. O nosso Q vai ser simplesmente multiplicar tudo isso, né? Isso aqui eu tenho que converter em metros. Então vai ser isso que multiplica isso, que multiplica isso. Q igual a C vezes I vezes A. Deu aqui isso aqui em metros cúbicos, certo? Metros cúbicos sendo precipitados, que estão sendo convertidos aqui no nosso escoamento superficial, tá certo? Então, é simplesmente aplicar aqui, tá? Se a gente alterasse aqui, por exemplo, o período de retorno e a duração da chuva, a gente vê que vai ter diferenças, né? Para a nossa vazão aqui no final das contas. Tá, mas nem sempre a gente consegue ter, então, esse hidrograma da bacia. Às vezes é interessante a gente ter, então, um hidrograma unitário, né? O hidrograma da bacia, lembrando que o hidrograma está relacionando a vazão com o tempo, tá, né? Então, às vezes, não é o interessante a gente trabalhar com o hidrograma da bacia como um todo, mas sim com o hidrograma unitário da bacia, que vai nos ajudar a simplificar essa conversão da precipitação em escoamento superficial. Ela vai ser, então, vai considerar um volume de escoamento superficial unitário, tá? Por isso que é um hidrograma unitário. E para que a gente possa usar essa simplificação, nós vamos ter que fazer algumas considerações. Que chuvas de mesma duração têm a mesma duração de escoamento superficial. Ó, isso aqui a gente vai ver, então, que independentemente da intensidade da chuva, a gente vai ter uma mesma duração de escoamento superficial, desde que elas tenham a mesma duração. Isso é apenas uma simplificação. Outra simplificação é que chuvas de mesma duração com volumes escoados distintos possuem ordenadas proporcionais ao volume escoado. Aqui levando em consideração esse hidrograma, se eu tivesse duas chuvas, uma com intensidade mais baixa e uma com intensidade mais alta de mesma duração, o que é que isso está dizendo? Que elas vão se diferir apenas pelo pico aqui que está sendo gerado, tá? Então, essa curva de maior intensidade teria o pico no mesmo local, mas um pico mais acentuado.
E, em último caso aqui, a outra consideração é que as chuvas anteriores não afetam a distribuição do escoamento superficial de dada chuva no tempo. Tá? Então, quer dizer que nós temos as chuvas independentes, e isso aqui vai influenciar para a gente, como a gente vai ver depois, que a gente vai poder fazer uma superposição dessas chuvas, então, a superposição desses efeitos para pegar diagramas unitários e trazer aqui um diagrama para uma determinada chuva que a gente quer conhecer, uma determinada precipitação. Então, a partir da fórmula racional, a gente vai pegar, então, esse conceito do hidrograma unitário, né, que seria uma vazão, um volume unitário aqui, que vai trazer, então, esse Q, se I vezes A, como a vazão vai ser unitária, então eu vou trazer aqui que essa área vezes essa vazão, esse deflúvio unitário, né? E relacionar aqui com o escoamento que realmente está acontecendo, que vai dar o C e A, né? Que ele usa o H, mas C e A, a gente pode calcular esse hidrograma unitário a partir do hidrograma conhecido, do C e da intensidade da chuva, né? Que a gente conhecer. E o que é que a gente pode perceber? É que quanto menor a duração da chuva, maior o pico do hidrograma unitário, tá certo? Então, o que é que acontece? Se eu trouxer uma chuva de mesma intensidade por um menor tempo, então ela vai ter que ter um pico maior para poder trazer toda essa mesma vazão nesse período de tempo, né? Então, por isso que quanto menor a duração da chuva, maior o pico de hidrograma unitário. Esse hidrograma unitário, então, ele vai nos dar algumas informações. A gente vai pegar aqui, por exemplo, ele e definir durações críticas para essa precipitação. Essa duração crítica aqui de escoamento superficial, na verdade, ela vai estar relacionada aqui a essa diferença de tempo entre o baricentro aqui dessa distribuição de precipitação com o pico do escoamento superficial, tá certo? Então, essa duração crítica aqui, que seria o tempo de concentração, vai ser dado por isso, por esse tempo de retardamento aqui, que é essa diferença entre o baricentro dessa distribuição de precipitação e o pico de escoamento superficial. Então, a partir disso, a gente pode trazer, então, esses hidrogramas unitários, tá? Mas, como eu disse, nem sempre a gente consegue todas essas informações, nem sempre é possível calcular esse escoamento superficial total, pegar todas essas variáveis. Nós utilizamos de hidrogramas unitários sintéticos, tá? Que a gente vai conceber de forma a tentar traduzir trazer uma estimativa para esse hidrograma unitário, tá certo? Nós temos alguns tipos distintos, né, modelados por centros de estudos diferentes, por pesquisadores diferentes. Um que é bastante comum de ser utilizado é o hidrograma unitário sintético triangular, que foi feito lá pelo pessoal do HSC lá dos Estados Unidos, tá? Esse hidrograma unitário sintético triangular, ele tem algumas características. Aqui nós vamos pegar, então, uma vazão aqui unitária, né, num tempo unitário. E como é que ele se comporta, então? Ele vai ter, esse hidrograma vai ter essa forma triangular, e a gente vai definir ele da seguinte maneira. Nós temos essa duração unitária, nós temos o pico dela vai estar o pico desse hidrograma ele vai estar localizado a um tempo Tp, que vai ser igual a 0,6, que multiplica o tempo de concentração. Tá? Então, a gente pega um tempo de concentração de interesse, vai utilizar o tempo de concentração dessa bacia, vai utilizar para calcular aqui esse Tp.
nós vamos ter também esse TP, esse T maiúsculo P, que ele vai estar relacionado a esse tempozinho, é o tempo de pico, né? Então ele vai dizer, esse TP vai ser igual ao tempo de pico, mais a duração aqui desse deflúvio dividido por 2. A base total desse hidrograma unitário, que vai ser TB, vai ser a soma de TP com 1,7 TP, ou seja, 2,7 TP. Nós temos uma vazão de pico, que ela é dada por essa equação aqui. Essa vazão de pico, então, vai ser 0,208, que multiplica a área. Aqui, no caso, essa área está dada em quilômetros quadrados. Dividido pelo TP, por essa base aqui, tá certo? Então, nós temos diversos pontos aqui que a gente vai conseguir calcular, porque o tempo de concentração da bacia eu consigo. Isso aqui eu conheço. A área da bacia eu conheço. E como todos os outros parâmetros dependem do tempo de concentração, basicamente, e da área, então consigo calcular esse hidrograma unitário aqui para fazer os meus estudos hidrológicos na bacia, certo? Aí é interessante porque conhecendo esses pontos de interesse, eu posso calcular essas vazões aqui em cada um desses pontos, tá? A partir de equações simples. Aqui, como nós temos a equação de uma reta, a gente consegue regredir isso aqui. Então, essa vazão nesse primeiro trecho, vamos dizer aqui que é A, B, né? Em que o tempo é menor igual a TP. Ela vai ser T que multiplica QP sobre esse TP. E assim por diante, né? Aqui nesse segundo trecho nós também temos outra equação, certo? Então, a partir de valores que são fáceis da gente conhecer, a gente consegue, com a precisão até bem razoável, definir um diagrama ou um hidrograma unitário sintético aqui triangular, tá? E o interessante dele, que a gente vai ver, é que lembrando que a gente vai poder sobrepor esses efeitos, é que a gente pode pegar, então, para uma determinada duração de chuva aqui, de precipitação que eu queira, eu posso pegar esses diagramas unitários, defasá-los de um TC sobre 2 ou TC sobre 4, a depender das características aí da bacia, da área de estudo que a gente vai ter, e com isso sobrepor esses efeitos para eu ter o meu diagrama, meu hidrograma aqui, para essa chuva de interesse. A partir dela eu posso calcular então a vazão de pico e fazer os nossos dimensionamentos, né, a partir dessa vazão. Ok, pessoal? Dúvidas sobre essa parte aqui? Que a gente vê hoje? Tudo ok? Então, por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse assunto, uma boa parte dele está no livro aqui de Hidrologia Aplicada, que a gente está usando para o nosso curso. Essa parte de hidrograma sintético triangular, acho que o triangular nem tem lá no livro, então é interessante a gente buscar outras fontes aqui. Até vídeo no YouTube também ajuda bastante a gente entender. Beleza? Deixa eu parar a gravação então para fazer. Só na hora do exercício mesmo que tenha dúvida, eu sei. Eu vou parar a gravação para fazer a chamada.